Boa noite, pessoal. A gente voltou aqui nas nossas lives aqui do Simplificando, apesar do feriado, a gente resolveu deixar aí um aquecimento aí para a semana, já alguns pontos de reflexão sobre amor, né, e desenvolvimento eterno. Eu erro, mas eu volto, né? Todos nós erramos e a gente pode voltar também a esse caminho criativo, a esse caminho de desenvolvimento eterno. A Inês vai compartilhar com a gente muitas informações interessantes aí. Eu vou pegando carona com ela, associando com os ensinamentos de Grabovoi, algumas colocações, para a gente poder seguir aí essa live hoje, né? Nesse domingo maravilhoso aí de primavera-verão aí. E aí, vamos lá, Inês, vou deixar o barco para você tocar aí. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao Simplificando Grabovoi. E hoje nós vamos falar de um assunto tão pertinente quanto atual, que é o amor, né? Então, aí as pessoas podem dizer, nossa, vocês fazem muitas lives falando de amor. Mas Jesus já dizia, só o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, os nossos erros, os nossos repetições de padrões comportamentais. Então, hoje nós viemos falar sobre o amor de uma forma, vamos olhar aí para o lado do Dr. Grabovoi, vamos associar aquilo que nós já sabemos, dentro de outros conhecimentos também. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma pergunta que me fizeram outro dia. Perguntaram assim, especificamente por que vocês, e colocaram entre aspas, espiritualistas, estudiosos, né, das filosofias espirituais, são contra a pena de morte. E aí o amor entra muito dentro dessa questão. Por que nós somos contra a pena de morte? Porque todo e qualquer indivíduo que precise evoluir, que está aqui é porque ele precisa evoluir, dentro de todo e qualquer conceito em que ele esteja da sua evolução espiritual, que seja médio, que seja baixo, que seja alto, todos estamos evoluindo. Do contrário, diferente dos dos missioneiros que estão aqui, missionários que estão aqui, todos nós estamos em evolução. Então, se nós, por um acaso, restringirmos a vida de uma pessoa através da morte, por um crime que se tenha cometido, o que vai acontecer com essa pessoa? Nós estaremos interrompendo o ciclo evolutivo. Porque enquanto a pessoa tem vida, enquanto ela respira, é possível que ela possa recocriar. Ela vai ficar feliz. É sobre o amor. Enquanto as pessoas estão aqui, vivas, todos nós temos condições de recocriarmos as nossas realidades, de criarmos um evento novo na nossa vida e de podermos evoluir rumo à norma do Criador, que é a perfeição absoluta. Então, o amor, ele é a mola mestra deste universo. Quando o Grabovoi diz que nós devemos desejar ao outro o que desejamos para nós, ele está falando justamente disso. Se nós errarmos, se nós cometermos novamente o erro e estivermos repetindo o que nós gostaríamos que fosse feito em relação a nós, que nos fosse retirado a oportunidade de aprender, de retificar este erro e de recriar novamente um tempo novo, dentro de uma situação nova, ou nós diríamos assim, não, vamos morrer, amanhã a gente volta, né? Conforme a Lama acabou de dizer, que a evolução ela está relacionada a, enquanto eu não cumprir aquilo que eu preciso, eu voltarei aqui. Exatamente. Somos como crianças. Uma criança, quando nós a repreendemos ou a punimos por algum erro, nós temos que dar a punição, o conselho, a repreensão, um castigo, vai ficar no cantinho lá pensando. Mas se nós não falarmos para esta criança, se nós não chamarmos atenção para o erro dela, o que fará com que ela mude? Nada. E se nós, de fato, já, por exemplo, pegássemos essa criança e disséssemos, não, você está banida desta sala, você não vai mais fazer parte do nosso grupo, o que nós estamos pedindo essa criança de fazer? De crescer, de evoluir, de estar reconquistando seu lugar no universo. Por enquanto, nós sabemos que na nossa dimensão, o ser, vamos dizer humano, né? O ser humano que é dotado de um espírito, ele só consegue evoluir através das encarnações. Então, a essas pessoas que nos perguntam por que nós somos contrários às penas de morte, aos castigos que restringem a vida da pessoa, é por conta disso. Então, ou seja,
se a pessoa só evolui através da sua encarnação, por que nós vamos ajudá-la a evoluir? Porque ela pode perder a sua vida e chegar em tal estado no plano espiritual que, ao invés de ela aproveitar oportunidades, ela pode evoluir espiritualmente. Ou seja, ela pode decair mais ainda além do seu estado espiritual. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos estar aqui para que, através do amor, da compreensão, da reformulação dos pensamentos, das atitudes, dos novos comportamentos, ajudar que as pessoas possam recocriar um tempo novo, de alegria, de possibilidades, onde aqueles seres que devem, muitas vezes, serem retirados da convivência social, devem também receber educação moral, cívica, espiritual, comportamental, acolhimento amoroso. E aí as pessoas, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim para mim, a impressão que eu tenho é que você defende bandido. E eu digo, não, eu defendo a possibilidade de que o ser possa ter oportunidade de refletir, de voltar sobre os seus próprios passos e compreender que existe a possibilidade de renovar o caminho. Se Deus pensasse assim em relação a nós, eu acho que a Terra nem existiria mais, né, pessoal? Porque, veja, o quanto nós, enquanto seres humanos, temos errado constantemente através dos séculos, dos milênios. E aí, o que Deus nos faz? Com todo o seu amor, nos permite novas oportunidades, novos recomeços, e nós estamos aqui. E nós vamos recebendo novas informações. É Grigori Grabovoi, é espiritualismo, é outras, a grande fraternidade branca. Estou dizendo aqui dentro daquilo que nós estamos nesse momento vivenciando. Então, ou seja, nos vem métodos, meios e ferramentas para que nós possamos mudar a nossa estrutura espiritual e nível de consciência. E o que é mudar o nível de consciência? Executar um novo padrão de vida, executar um novo padrão mental, onde eu posso, recocriando dentro de mim, novos pensamentos, novas ideias, novos comportamentos, exercícios práticos, exercícios que diariamente nos ajudam a elevar o nosso padrão vibratório e mudar este padrão. E as pessoas me perguntam o que é ter consciência. Eu digo, é mudar o seu padrão. Se nós, nesse momento, não temos amor, nós vamos alcançando o equilíbrio através da sensibilização da nossa alma, da empatia em relação aos seres humanos, à natureza, à flora, à fauna, ao planeta. E nós começamos a ter um outro olhar. E se nós, que de repente estamos num momento difícil da nossa vida, conseguimos modificar este olhar dentro deste universo em que nós habitamos, por que os nossos irmãos tão erráticos também, e que só estão atrás de nós um passo? Outro dia ali, 1000 anos atrás, é muito provável que nós estivéssemos fazendo o mesmo que eles fazem hoje. Porque mais não são que crianças espirituais que estão neste momento buscando o acolhimento, e vamos dizer assim, da grande Mãe Terra, que os possa acolher, e cujos condutores somos nós, os irmãos mais velhos, que já sabemos um pouquinho mais. Então, vamos executar o amor em relação às pessoas, vamos executar o amor em relação a nós, para que nós também possamos merecer o amor divino, o amor do Criador, que nos cai todos os dias em fontes fecundas e infinitas sobre todos os seres que habitam o universo. E nós podemos falar desta terra, né? Onde a chuva nos cai, onde o sol brilha, onde, principalmente nesse Brasil aqui, que nós chamamos de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, onde nós dizemos que Deus é brasileiro, né? E o Papa dizia que se Deus é brasileiro, ele é carioca, né? Então, veja bem, quando nós conseguirmos olhar para todo este universo de seres, de pessoas, desta dimensão em que nós vivemos, nós teremos alcançado o amor que o Cristo já nos pregava 2000 anos atrás. E que, através de todas as ferramentas que nos têm sido trazidas, ele só reitera isso. Ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Esta é a lei. Vamos dizer assim, duas normas tão simples e tão difíceis de serem seguidas, porque na grande maioria das vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Não é verdade?
quando nós nos colocamos em relacionamentos difíceis, quando nós nos colocamos em vícios, quando nós nos colocamos à mercê do outro e permitimos que o outro tome conta da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, que dirija a nossa alma e a nossa vontade. Neste momento, nós não estamos amando nem a nós mesmos. Então, temos que olhar para nós sob esta ótica do olhar e do amor racional. O que é o amor racional? É quando eu olho para mim, eu reconheço o meu valor. E num exemplo básico, é quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para aquela pessoa que eu amo mais extremadamente, e eu entendo este ser como um ser em evolução. E eu não fico com pieguismos de sentimentos, porque o pieguismo sentimental, ele mais atrasa que eleva. Quando eu consigo olhar para o meu filho, para a pessoa que eu amo, para aqueles que estão no meu trabalho, para aqueles que dependem de mim, em toda e qualquer circunstância, e eu os enxergo como seres humanos em evolução, e eu consigo amá-los, eu vou dar a eles aquilo que estiver ao meu alcance, e pode ter certeza que eles receberão na medida da sua aceitação e da sua compreensão. Mas aí a minha parte já terá sido executada. E alguém pode me dizer, e todo este amor que não for aceito pelo outro? Tudo é energia criativa de Deus. O amor, a bondade, assim como os outros sentimentos que são malsãos também. É uma energia que sai de um ponto fixo e ele busca um endereço. E qual é o endereço do amor que eu emano? O universo. E quando essa energia, em forma de amor, em forma de luz, sair de mim, do meu coração, do meu ser, da minha mente criativa, ela percorrer o universo, onde ela voltará para o mesmo endereço de onde ela emanou para mim. Então, quando eu emano amor, eu estou emanando amor para todos os seres. E quando este amor, esta energia alcançar todos esses seres no universo, ele voltará para mim. E ele voltará mais maduro, mais consciente, mais firme e com mais consciência de causa. Porque ele já voltará mais criativo. Porque ele terá feito, enquanto uma energia, todo um percurso. E neste percurso ele vai aprender e aprender um pouco de cada um em que ele puder estacionar por alguns instantes. E todos aqueles que precisam de amor têm algo a aprender e algo a nos ensinar, como todos nós. Quando precisamos do amor do outro, da compreensão do outro, nós estamos aprendendo e ensinando. Então, o amor que sai de nós, ele sai ensinando. E depois ele volta nos fazendo aprender sobre todos aqueles que compartilharam conosco dessa energia. E depois que nós aprendermos essa energia, nós conseguimos essa conexão com o Criador. E aí nós temos um ponto, eu costumo brincar assim, um GPS infalível, da minha mente para o meu Criador. Então, a Elaine fala muito sobre isso, sobre como é que chama, Elaine, quando a gente fala daquele pilar, né, que ele sobe de forma vertical, é isso mesmo, um pilar vertical, que sai de nós, da nossa mente, Elaine não, a Loma, desculpa, eu troco porque as duas têm um nome muito próximo, viu, gente? A Loma e a Elaine me confunde. Então, a Loma sempre está falando do pilar vertical, né, que leva a nossa mente rumo aonde? Onde nós precisamos, que é direto ao Criador, que é direto à nossa necessidade. Então, quando nós falamos sobre o amor, quando nós falamos sobre o desenvolvimento eterno, o que nós queremos dizer é isso. O que é o desenvolvimento eterno? Que todos alcancem a vida eterna, de abundância, de saúde, de tudo aquilo que cada um precisa. Então, é por isso que nós estamos sempre batendo nessa tecla do amor e do desenvolvimento eterno. E quando nós falamos das técnicas do Dr. Grabovoi, da ciência dele, nós o admiramos profundamente, principalmente porque essa também é a primeira diretriz dele, o amor e o desenvolvimento eterno para todos os seres, não é? Aloma, você gostaria de complementar? Maravilhoso, Inês. Algumas coisas que você falou, eu achei bem interessante. A primeira coisa que me veio à cabeça quando você começou a falar hoje, veio um trecho, né? Nós que somos da cultura cristã, um trecho bíblico, né? O filho pródigo sempre volta a casa. Então, eu acho que isso me tocou bastante. E realmente errar, todos nós erramos. E aí me veio, né, em relação aos livros do Grabovoi, tem o livro que eu, inclusive, traduzi, A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, a Nossa Nova Realidade,
O Grabovoi, ele fala de uma maneira implícita, mas deu para entender muito bem o que ele quis dizer, que as pessoas, quando elas estão... quando ele explica sobre ressurreição, né, as pessoas, quando elas estão mortas, ele fala, né, ele fala alguns termos que as pessoas, elas ainda ficam presas, né, a consciência delas ainda fica presa ao planeta, e só que o corpo físico delas se encontra naquele momento desintegrado. Não significa que não exista um corpo físico, mas ele está desintegrado naquele momento. É como se fosse a água, né? Em estado sólido, líquido e gasoso. Naquele momento está em estado gasoso, a gente não consegue ver, vamos dizer assim, né? Ele desintegrou ali, mas ele existe, né? Só que a pessoa, ela não está utilizando naquele momento o corpo físico dela. Ela está em estado espiritual, né? Então ela tem a alma, ela tem a consciência, ela tem o espírito, mas o corpo físico dela, no momento, ela não está utilizando. Só que quando a gente pensa no ponto de vista de processo criativo, para você criar um evento, quando você pega uma sequência numérica, quando você pratica alguma técnica do Grabovoi para poder criar um evento na sua vida, independentemente de qual seja, né, algum evento criativo que você precise, que você sonha, que você queira, a informação passa dessa consciência que nós temos, essa consciência interna que nós não enxergamos, que o Grabovoi ensina, passa até... Deixa eu só colocar você no mudo aqui, Inês, um minutinho. Isso. Essa consciência, ela passa essa informação passa pela consciência interna, sai como luz no nosso corpo e passa pelo nosso corpo. Quando nós criamos qualquer evento, nós usamos o nosso corpo para criar, né? E quando nós usamos o nosso corpo para criar, ele se torna fundamental para a criação, né? Então, quando a gente pensa que quando o Grabovoi fala que nós somos criadores, do ponto de vista da criação, que nós somos imagens e semelhanças dos criadores, ele sempre toca nessa tecla, é porque nós realmente criamos, e para a gente ter essa capacidade de criar, a gente precisa do corpo físico, né? Então, ou seja, significa que sem o corpo físico, a gente não consegue fazer processo criativo. Só que, do ponto de vista do Grabovoi, em relação ao desenvolvimento eterno, a gente começa a despertar consciência, começa a caminhar nesse desenvolvimento eterno, a gente começa com esse salto quântico saindo da matriz 3D, indo para essas dimensões superiores, quarta, quinta, e aos poucos, né, como seres divinos, a gente vai alcançar novas dimensões lá no futuro, né, daqui a algumas centenas de anos, a gente vai atingir novas dimensões. Mas no momento a gente está passando aí da terceira para a quarta e para a quinta, né? E nesse processo, né, de salto quântico, de transição, de desenvolvimento eterno, a gente só consegue esse desenvolvimento, ou seja, a gente só consegue se desenvolver, que é o que a Inês fala, evolução, e o Grabovoi usa o termo de desenvolvimento eterno, porque, na verdade, o desenvolvimento eterno ele inicia no momento que você desperta a consciência, né? Então, você começa a caminhar no desenvolvimento eterno. Então, para aquelas pessoas já despertas, começam nesse processo. Mas a evolução, ela já aconteceu durante várias encarnações, a pessoa ali de consciência adormecida fez, né, um processo de várias encarnações até chegar no despertar da consciência, que é o momento que nós estamos hoje no planeta. Né, que várias pessoas, a gente está tendo uma quantidade massiva de pessoas despertando a consciência. Enfim, você consegue esse desenvolvimento eterno, segundo o Grabovoi, através dos processos criativos. Então, quando você pratica, por isso que a gente bate muito nessa tecla. Pessoal, não deixem de praticar. Que seja 5 minutos por dia, que seja 10 minutos por dia, o tempo que vocês desejarem ou quiserem. Não deixem de praticar. Por quê? São as práticas e a criação de eventos que fazem com que nós nos desenvolvamos, né? Faz com que a gente consiga se desenvolver em termos de nível de consciência. Com que a gente entre e caminhe nesse desenvolvimento eterno, que não acaba nunca mais, né? Ele é infinito, ele não acaba, a gente nunca deixa de se desenvolver, sempre rumo à direção em nos tornarmos mais semelhantes ao Criador. Então, para você se desenvolver, você precisa criar. Para você criar, você precisa do corpo físico. A consciência não trabalha sozinha. A nossa parte extrafísica, espiritual, a alma, espírito, a consciência interna, não trabalham sozinho. É um conjunto, precisa do corpo também. O corpo físico ele é fundamental no processo que você no momento que você cria algum evento, tá? Então tem uma interação dessa parte extrafísica com o seu corpo físico no momento que você cria qualquer evento, né? Nossa, eu pratiquei Grabovoi
deu super certo na minha vida, a prática, igual os depoimentos que eu, Elaine e a Inês trazemos, deu super certo, eu fiz os métodos de concentração, consegui várias transformações na minha vida. Como que eu consegui isso? Sem o corpo físico eu não conseguiria. Então, quando o Grabovoi fala que a morte, ela realmente está caminhando, né? Nessa nova terra que nós estamos entrando, a morte está deixando de existir. Por quê? Porque ele fala que a morte, olha só que engraçado, ele não eu vou usar um termo bem simples para simplificar, né, o nosso objetivo, mas ele alega que é como se fosse a morte fosse uma perda de tempo. É como se, igual a Inês falou, como se a pessoa ela retardasse o seu desenvolvimento eterno com a morte. Então você está num barco, é como se você estivesse num barco caminhando ao longo do mar, entre um continente em terra firme, em direção a uma ilha, por exemplo, né? E aí você tem aquele caminho, né? Você está naquele barco, você tem aquele caminho. E aí, quando você morre, você afunda, fica um tempo lá embaixo, depois você volta de novo para esse barco e continua aquela caminhada rumo àquela ilha que você está seguindo, aquele caminho que você está seguindo. É como se essa trajetória do barco fosse o desenvolvimento eterno. Então, quando você morre, você afunda, você retarda aquele caminhar, aquele processo do seu desenvolvimento. Porque você não tem, porque você deixa de usar. Não que você não tem. O corpo físico ele existe, está desintegrado, ele existe, ele pode ser reconstituído a qualquer momento no processo de ressurreição, mas você deixa de utilizar o corpo físico. Ah, Loma, então as pessoas que não estão vivas, né? A minha avó que faleceu, meu avô, né? Aquelas pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, os entes queridos, eles não fazem processo criativo? Não. Eles vão até alguns, segundo o Grabovoi, eles vão até alguns planos, eles podem alcançar planos sutis, eles podem alcançar a quinta dimensão onde eles estão, né? Eles podem estar em locais muito bons, maravilhosos, né? Muito melhores até do que a Terra, mas eles não conseguem criar. Então, eles têm um pequeno desenvolvimento, mas um desenvolvimento muito tímido em relação ao desenvolvimento que eles teriam se eles estivessem com o corpo físico. Então, isso casa muito com o que a Inês falou da parte da pena de morte, as guerras em geral, né, que uma quantidade grande, né, maciça de pessoas morrem no processo de guerra, né, ou no processo de destruição, né, a violência que nós vemos muito aí no nosso país. Por quê? Que é tão nocivo para o ser humano como ser divino o processo de morte. Por causa disso. Porque ele retarda o processo de desenvolvimento dele rumo à criação, ainda que esteja com a consciência adormecida, que é o caso dos seres, né, que estão mais com nível vibracional mais baixo, que são pessoas, no nosso caso aqui do planeta, pessoas que muitas vezes fazem atos inadequados, fazem atos ruins, né, com a sociedade ou com outros, enfim, ainda que estejam com a vibração muito baixa, com a consciência adormecida. Eles perdem essa oportunidade, né, de fazer mais. Né? E eu vou um pouco mais além no que a Inês estava falando, no caso de pessoas, né? No caso de pessoas, né? Nossa Senhora, mas essas pessoas, se for analisar ainda a roda das samsaras, né? Que é um momento que a gente está saindo desse processo reencarnacional, mas ao longo do planeta, na matriz 3D, é um processo natural, ele existe mesmo, né? A gente está caminhando para sair do processo da roda das samsaras, mas ela ainda existe. E essas pessoas aí que são muito ruins, elas não vão reencarnar mais. Não, elas vão ter oportunidade, talvez não numa vibração como a Terra, mas uma vibração mais baixa, ter oportunidade, às vezes, de ficarem exiladas, né, em outros planetas, com um grau vibracional mais baixo, ainda que vivos, né, para terem a oportunidade de retornarem ao caminho criativo. Então, essa analogia que eu fiz até com esse termo aí, desse termo bíblico que muitos nós conhecemos por causa da nossa cultura cristã, que é o filho, né? Ele sempre volta a casa. Por quê? Porque ele pode voltar. Né? E por que ele pode voltar? Uma questão que a Inês colocou aqui muito interessante. Por que pode voltar? Me veio isso muito forte para compartilhar com vocês. Em dimensões superiores, gente,
seres de dimensões superiores, os galácticos, que estão em dimensões acima da nossa, que têm nos ajudado muito nessa transição, os mestres ascensionados, que estão em dimensões muito maiores que a nossa, 9ª, 10ª, 15ª, o próprio Sananda, né, que teve essa vinda como Cristo, nos explicou muito, nos ensinou muito, ainda está nos dando esse apoio na transição, ou seja, em dimensões acima da 3ª, não existe o processo de julgamento. Então, quando a gente fala quando a Iris falou que o Criador, ele sempre perdoa, é porque não existe julgamento no universo. O julgamento, ele é uma característica tridimensional. Então, quando aquela pessoa que está próxima a mim, ela faz um processo de erro, e eu até, né, às vezes a gente até se pega julgando o outro de alguma forma, é um vício que nós temos de uma crença limitante da 3ª dimensão. Então, na nova sociedade que nós teremos, vai ser muito comum lidarmos com o erro, aceitarmos com o erro e aceitarmos a possibilidade daquelas pessoas retomarem os seus caminhos após o erro. Por quê? Porque não existirá julgamento. O julgamento, ele perderá a sua característica, né? Ele perderá a sua presença na sociedade como nós vemos hoje, né? Isso é muito comum. O julgamento, ele é muito comum entre nós. E quando nós nos aproximamos, a gente começa a se desenvolver eternamente, e a gente se aproxima mais, torna mais semelhante ao Criador, a gente tem um grau de compreensão maior do mundo. E a Inês falou que a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Justamente por causa desse pilar vertical, que a gente começa a entrar numa conexão vertical com a criação, com toda essa egrégora que existe no universo de criação. A gente começa a entrar nessa conexão. Como Grabovoi fala nos livros dele, a gente muda a nossa percepção do mundo com o desenvolvimento da nossa consciência e realmente a gente adquire uma capacidade maior de compreensão do outro. Porque o julgamento, ele começa a perder espaço para a gente quando a gente começa a se desenvolver em nível de consciência e ou desenvolver espiritualmente. Então, e o processo, quando a gente começa a se aprofundar nos ensinamentos de Grabovoi, a gente entra nesse processo. A gente entra no processo de desenvolvimento de consciência, desenvolvimento espiritual, principalmente para aquelas pessoas que realmente são firmes aí nos métodos de concentração. É uma ferramenta muito eficaz que traz esse desenvolvimento espiritual, né, para nós como seres divinos. E a gente entra numa compreensão mais harmônica do planeta, né? A gente entra numa compreensão mais natural de erros e acertos, né? E aí a gente perde, como o tempo ele deixa de ser linear, ele passa a ser multidimensional nessa nova fase do planeta, a relação causa e efeito, ela deixa de existir. Então, aquela questão de eu estou pagando uma coisa do passado, deixa de existir também, né? Então, as pessoas, elas tendem a acertar mais, porque elas têm esse acolhimento do que a Inês falou hoje, que é do amor. A egrégora do amor, ela começa a aumentar no planeta nessa nova fase de saída da matriz 3D, que essa saída já está acontecendo nesse momento. Aquela cápsula 3D que estava, de 3ª dimensão, que estava cobrindo o nosso planeta, ela deixa de existir nesse momento. A gente passa a passar por esse processo de salto quântico, né, de dimensões superiores. A gente começa a despertar, expandir a nossa consciência, ter uma compreensão maior do mundo, e junto com isso começa a vir a frequência do amor. E a frequência do amor leva as pessoas para quê? Para o processo que Grabovoi chama de norma. E a gente realmente vai para a norma, não só o nosso corpo físico, a nossa saúde, como também as nossas questões psicológicas, os eventos da nossa vida, a prosperidade, o acesso à prosperidade universal, que é algo muito importante, que a gente acha que não, a gente criou uma crença limitante de que isso não é importante, mas não a questão do dinheiro em si, mas o acesso a essa abundância também é muito importante, porque nós, como seres divinos, a gente tem esse acesso e ele tem que ser natural. Ele não pode ser... a gente não pode se alinhar à energia da escassez. Esse processo de prosperidade, de acesso a essa abundância universal, ele tem que ser natural. Ele tem que acontecer. Isso é normal no universo, né? Os seres,
que alcança essas dimensões superiores, eles conhecem só abundância. Não existe escassez, que também é uma crença limitante. Então, todo esse processo de transformação está relacionado com amor. O processo de acesso à abundância universal está relacionado com amor. O processo que a Ines colocou de amor próprio, de deixar com que eu escolha os processos da minha vida, eu tenha liberdade para ditar as regras da minha vida, não deixar o outro dizer o que eu tenho que fazer, isso também é amor. Né? E aí, quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, a gente acessa essa egrégora, que é uma egrégora que está entrando no planeta nesse momento, mas a gente consegue ter essa conexão universal. Afinal, nós não temos conexão só com os seres humanos, a gente tem conexão também com o cosmos. Né? E se a gente desejar, a gente pode ter essa conexão, né, com os seres que estão no nível dimensional muito mais elevados do que nós, ter essa assessoria, acessar essa egrégora, e como a Ines falou, vir com esse fluxo, receber essa egrégora, essa energia, essa vibração do amor, através de um fluxo, passar por entre nós, e nós elevarmos esse fluxo para pessoas com a vibração mais baixa do que nós. Né? E aí volta para a gente, por quê? Lembre-se sempre, é o símbolo mais importante do ensinamento de Grabovoi, que é o símbolo do infinito, ao número 8. Exatamente o que a Ines falou, que é a passagem da energia vinda do universo, né? Dessa egrégora universal de amor, dentro da gente, do nosso corpo físico mesmo e do nosso corpo astral, dentro de todos nós, né? A saída dessa vibração e passagem dessa vibração até locais do planeta Terra com vibração mais baixa, incluindo pessoas que estão ao nosso redor mesmo, né? E aí forma-se esse 8, ou esse símbolo do infinito, e essa vibração vai para o universo de novo e volta para a gente de novo. O que eu emito é o que eu recebo. Essa é uma lei, né? É uma lei da criação, uma lei divina. Né? E é uma lei que a gente tem que começar a se acostumar. Não existe gasto ou perda de energia. Né? Existe transferência de energia, criação de energia e transferência, porque a criação já é um processo natural do universo. É a criação e transferência de energia. Você fornece, como a Ines falou, e você recebe de volta. Então, nossa, eu não podia deixar de falar todas essas coisas, porque eu fiquei muito empolgada com essa sabedoria toda que você trouxe para a gente, Ines. Assim, me empolguei. Me desculpa, a live é sua, mas era isso que eu tinha para complementar. Vou deixar aí a bola com você agora. Na realidade, isso também é amor, né? A gente vai dividindo o que a gente sabe, vai aprendendo, ninguém ensina, todo mundo aprende, né? A gente só estamos no nível de conhecimento, uns têm mais, outros têm menos, alguns refletem seus conhecimentos num campo, outros no outro, e a gente vai aí trocando, e isso é a lei do universo. Acabei de receber uma pergunta aqui, de uma pessoa pelo meu WhatsApp, enquanto você estava falando, maravilhoso, sua explanação, assim, achei fantástico, né? Colocação dentro dos ensinamentos de Grabovoi. E a pessoa acabou de me perguntar, como me amar? E é uma adolescente. Então, eu vou responder dentro dos meus conhecimentos, dentro daquilo que a gente acha como mãe, como mulher. E aí eu devolvo a pergunta. Quando ela me pergunta como me amar, ela está falando em relação ao outro, elemento masculino, tá? Que foi o que ela disse que o amor próprio dela é baixo e que ela gostaria de saber como se amar. E aí eu pergunto, quando você se olha, o que você se vê? Uma joia rara, um diamante raro? Ou você se vê uma bijuteria de vidro? Reflita sobre você mesmo e pense o que uma pessoa, o que um elemento masculino precisa ter para chegar até você e ter acesso às informações da sua vida. Porque tudo é informação. Nossa personalidade, nossos sentimentos, nossa maneira de ser, nossa família, tudo é informação. O que uma pessoa precisa ter, o que um elemento masculino precisa ter dentro dele como estrutura para chegar até você. Como você se permite ser tocada? Como uma joia rara ou como uma bijuteria de vidro? Isto é amor. Quando eu olho para mim e quando eu percebo os meus valores, quando eu percebo quem eu sou e quando eu me respeito, é sinal que eu me amo e me compreendo. Então, quando eu preciso me amar, eu tenho que olhar para mim e me perguntar, eu mereço isso?
eu preciso disso em determinadas situações da nossa vida. Ou, por outro lado, quando encontro alguém que é tão similar a mim, que é tão afim a mim, eu devo dizer, nossa, como sou sortuda, porque encontrei alguém exatamente como eu gostaria que fosse. Então, isto é o condicionamento do amar-se, do estar acima dos julgamentos, conforme a Loma acabou de dizer. O amar-se, principalmente para os jovens de hoje, o conselho seria não entrar no julgamento das outras pessoas, não se importar com o que as outras pessoas estão fazendo, não se importar com o que as outras pessoas estão dizendo. É saber quem você é e a que você veio e o que você deseja fazer. Então, isto é você se colocar na categoria de estar se amando, certo? Alguém? Inês, deixa eu complementar, eu achei esse tópico muito importante. Não foi à toa que a gente fez esse assunto hoje, eu acho que essa questão do amor próprio é uma questão muito delicada, que muitos nós passamos, né? Em algum momento da vida, ou muitas pessoas passam nesse momento. Indo assim em relação, na minha interpretação mesmo dos ensinamentos de Grabovoi, uma vez foi até o curso, você assistiu junto comigo, não sei se você vai lembrar, do Dr. Konev, né, o braço direito aí do Dr. Grigori Grabovoi, foi no seminário sobre a alma, em São Paulo, e o Dr. Konev fala uma coisa interessante, eu vou discorrer também sobre o que ele falou, que o amor abrange amor próprio. Quando a gente fala em amar, né, no amor universal, abrange também. Chega também no amor próprio. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? O primeiro ponto é se amar, que é o que você falou. E essa questão do amor próprio, ele deu um exemplo muito simples, que eu achei muito legal. Se você está com vontade de comprar um sapato, você se dá esse sapato. No caso, aquelas pessoas que já trabalham, não sei se essa pessoa que te perguntou já trabalha, se você está numa vida profissional que não te agrada, por que você está nessa vida profissional? Né? Amar é você também fazer aquilo que você gosta, as coisas que você gosta. Amar a si próprio é você estar rodeado, tentar, né? Família, claro que a gente, né? Mas assim, no caso do nosso círculo de amizade mesmo, as pessoas que a gente escolhe para estar próximos da gente, pessoas que realmente nós nos sentimos bem. Né? Então, assim, qual é o círculo de pessoas, né, social que você está escolhendo para você? São pessoas que realmente você tem afinidade, você gosta, né? Uma questão que você colocou também muito importante, Inês, é a questão do julgamento. O julgamento de outra pessoa. Até que ponto eu estou vulnerável ao julgamento de outras pessoas ou não? Até que ponto eu tenho as minhas concepções próprias e a minha própria forma de fazer, né? E de seguir a minha vida, né? Seguir o meu caminho. Isso é amor próprio. É eu olhar para mim primeiro, antes de olhar, antes de me voltar para os estereótipos, né? Para aquilo que a sociedade dita. Porque a sociedade, ela tem padrões. A gente sabe que ela tem padrões. Mas até que ponto aqueles padrões fazem sentido para mim? Porque eu e você, por exemplo, Elaine, se a gente seguisse o padrão da sociedade, a gente nem teria criado o projeto Simplificando Grabovoi, de tão exótico que ele é. Ele é um projeto muito diferente, muito exótico. São poucas pessoas no Brasil que realmente se aprofundam bem fundo mesmo nos ensinamentos de Grabovoi. A maioria fica assim, né, por cima da ponta do iceberg, a gente realmente vai fundo. Então, isso faz sentido para mim? Faz. Já fui criticada? Fui. Né? E aqui estamos. Então, realmente assumir aquilo que eu desejo para minha vida e me considerar merecedora, não daquilo que a sociedade dita que deve ser o bom para mim, né? O bom para as pessoas. Aquilo que eu me sinto bem. E foi muito interessante essa questão de amor próprio, uma pessoa que eu conheço, muito simpática, muito bonita, inclusive, ela tem muitos quilos acima, né, do seu peso convencional, que era para ter, ela realmente é bem gordinha, e ela falou isso, falou que ela segue uma pessoa no Instagram, enfim, que tem também, ela é modelo plus size, e aí fizeram uma pergunta, né, para essa pessoa no Instagram, por que ela sempre coloca fotos, né, de biquíni, enfim, de fotos
mais, assim, que realmente realça o corpo dela, sendo que ela está com peso muito acima da média. Ela falou assim, porque eu me sinto bem, porque eu gosto, e porque eu me acho bonita assim. Então, até que ponto a gente se ama e a gente se acha bonita, a gente se enxerga como uma joia rara, mesmo estando numa sociedade que muitas vezes impõe o contrário. Impõe o estereótipo de beleza, que é você vestir manequim 38, ou impõe o fato de você viver de uma determinada maneira dentro do padrão que ela coloca. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente entra numa redoma, a gente vira uma prisão, né? De seguir o que o outro acha correto. Mas o que faz sentido para mim? O que eu busco? O que eu quero? Né? Então, é libertador quando você começa a trabalhar em cima daquilo que faz sentido para você. A seguir a sua vida de acordo com aquilo que faz sentido para você. E aí, quando você começa a viver de forma que faça sentido para você, você realmente se sentir merecedor daquilo. Né? Então, nossa, eu realmente estou gastando um pouco mais, mas eu vou fazer uma viagem um pouco mais cara. Enfim, estou podendo, nesse momento, eu vou fazer. Você sentar ali, enfim, avião, não sei, e se sentir realmente merecedor daquilo. Não, eu mereço. Aquela velha história, né? Aquela questão que a Inês colocou. Eu sou uma joia rara. Eu mereço estar aqui. Eu mereço viver isso. Eu mereço me dar isso de presente, né? Vez ou outra, né? Às vezes a gente acaba nos dando algo assim fora, né? Do contexto, ou vivendo um momento muito feliz. E quando a gente está com problema de autoestima, a gente realmente para e se pergunta: nossa, será que eu estou merecendo isso? Sim, eu estou merecendo isso. Eu sou merecedor disso, né? Então, assim, eu acho que um tópico muito importante, Inês, porque muitos de nós já passamos ou estamos passando por uma situação de falta de amor próprio. E como que eu vou amar o outro sendo que eu não me amo? Né? E aí, eu conversando com uma amiga um dia atrás, e ela falou, nossa, mas eu tenho que... sobre as práticas do Grabovoi mesmo, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer concentração para tal pessoa, eu tenho que ajudar tal pessoa, tal. E eu virei para ela e falei assim, e você? Quando que você vai começar a fazer as práticas para você resolver o seu problema? Ah, não, porque o outro vem primeiro e tal. Assim, não, beleza, mas e aí? Você vem por último? Eles vêm primeiro e você vem por último? Então não adianta, gente, até entrando mesmo no sistema de Grabovoi, eu querer ajudar o outro sem eu me ajudar primeiro. O que eu estou precisando para minha vida? E foi muito interessante, esse mesmo curso do Dr. Konev, ele pedia para a gente criar um objetivo, não sei se você lembra, Inês, ele pediu para a gente criar um objetivo para a gente fazer as práticas, trabalhando a alma, para normalizar questões, para trabalhar algumas questões de normalização. E aí eu pensei em algumas pessoas que estavam doentes, né, do meu contexto, né, ao meu redor, pessoas que eu conheço. E aí, no meio do curso, ele falou assim, pessoas que estão passando por isso, assim, assado. Assim, peraí, mas isso aqui eu estou passando por isso. Nem sei por que ele falou. Eu estou passando por isso. Peraí. Aí eu pensei assim, para tudo. Eu estou aqui num curso de 3 dias, fazendo um processo criativo para pessoas que realmente eu conheço estão precisando, mas antes delas eu estou passando por um tanto de problemas. Eu estou precisando antes delas. Como que eu vou ajudar o outro sem me ajudar? E eu pensei assim, para tudo, eu vou começar a fazer as práticas para mim. E aí, depois desse curso, eu voltei para casa e comecei a fazer práticas para problemas que eu estava passando. Felizmente, não eram problemas de saúde, mas problemas que eu estava passando. Comecei a fazer as práticas para os problemas, né? Foi até os métodos de concentração na época. Em tempo recorde, eu consegui resolver esses problemas, normalizar, e foi um processo de normalização constante, né? Que veio a ter muitos frutos positivos no futuro, né? Depois desse curso. E foi quando eu parei tudo, gente. Eu pensei assim, como que eu vou ajudar o outro, sendo que eu estou passando por um tanto de coisas, né? Eu venho primeiro. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada pelo outro. Eu não consigo fazer processo criativo para o outro, eu não consigo criar evento para o outro. Né? Ou que seja meditação, quem gosta de praticar meditação, ou que seja até uma oração, quem gosta de fazer uma oração, eu tenho que me ajudar primeiro. Então, quando a gente se coloca antes do outro, para que a gente esteja forte para fazer pelo outro, também é amor próprio. Pensar em mim primeiro, antes de pensar em estender a mão para uma outra pessoa. Mas eu pratico muita caridade, eu faço muita coisa. E você? Como você está se ajudando? Né? Então, é um ponto muito importante, eu acho que é um tópico muito pertinente, que vale a pena a gente colocar aqui, porque tanto essa pergunta que te passaram,
como muitas outras pessoas, sendo assistindo essa live, ou sendo no nosso próprio país ou no mundo, enfim, passam por esse tipo de situação, muitas delas mulheres, né? Que passam por esse tipo de situação, relações abusivas, né? É muito comum a gente ver isso também. E situações que podem abaixar a nossa vibração e, inclusive, atrapalhar o nosso processo de desenvolvimento eterno, nosso processo de despertar a expansão da consciência, né? Então, contribuir aí, Inês, eu achei muito pertinente colocar sobre esse assunto e pode dar continuidade, eu acho que é isso, eu me empolguei, mas é um assunto muito importante que vale a pena de colocar numa live aí falando sobre o amor. Achei muito legal. Sim. E aí, quando você fala sobre olhar para o outro antes de olhar para si mesmo, uma das primeiras coisas que nós temos que ter em mente é que tudo é uma questão de escolha, né? Então, por exemplo, a Loma escolheu ter a profissão dela, ter os pais dela, nascer na cidade dela, como a Inês escolheu nascer no espaço dela, na região geográfica que ela escolheu, ok. Mas dentro de todas essas escolhas, existem as outras escolhas também, quais sejam os aprendizados que eu tenho que fazer na vida. Todos nós que viemos aqui temos um aprendizado a ser executado. Só que este aprendizado, ele pode ser muito melhor e mais rápido se nós fizermos ele com consciência de causa, olhando para nós, fazendo as escolhas todos os dias melhores. E aquilo que a Loma acabou de dizer. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então, por exemplo, eu posso escolher. É como se você escolhesse dar uma casa linda e maravilhosa para alguém e de repente você não tem um teto sobre a sua cabeça. Como que você pode escolher para alguém ter tudo aquilo que você não possui nesse momento? Não seria mais fácil para você amar-se a si mesmo de primeira mão, ter uma casa linda, maravilhosa e a partir daí entrar em contato com a abundância universal e poder fazer pelos outros tudo aquilo que você poderia, ser feliz e estar bem? Então, nós temos que escolher como vamos fazer essa transformação na nossa vida, essa cocriação. Eu também já passei por isso, tá? Não estou criticando ninguém nem julgando, porque quando você falou do sapato, achei muito engraçado que quando o Dr. Coneve falou lá, na época eu me lembro que pensei sobre isso também. Houve um tempo em que eu era capaz de dar tudo de mim e ficar em falta. E aí, engraçado que quando você passa por uma falta, dificilmente, talvez as pessoas não tenham o mesmo comportamento em relação a você. E uma vez alguém me chamou a atenção que eu havia comprado alguma coisa para uma pessoa, porque a pessoa precisava, e quando eu tive que comprar um sapato, viu, Aloma? Foi um sapato. Eu fiquei assim, mas eu não posso gastar isso comigo. E a pessoa disse para mim, nossa, você gastou ali atrás, com roupa, tal, não sei o quê, pro filho não sei de quem, e agora você diz que você não pode comprar um sapato? Isso faz uns 18 anos, tá? Que aconteceu. E me deu aquele impacto, assim, na hora eu falei, gente, a minha amiga tem razão. Eu deixo de comprar um sapato para mim, onde eu vou me apresentar bem, no meu trabalho, você precisa, porque eu gosto de estar assim. E aí eu compro para o outro, e quando é para mim, eu não me amo o suficiente para achar que eu mereço. Então, é quando eu não me amo, é quando eu não me acho merecedor de entrar nessa egrégora de ser abundante em relação a mim mesma. Então, isso é uma questão que nós temos que trabalhar muito, porque nós precisamos disso. E o amor faz parte disso. O amor faz parte de olhar para mim, de ver as minhas necessidades. Por quê? Porque foram escolhas minhas. Quem são as minhas primeiras prioridades e responsabilidades? Meu próximo. Quem é meu próximo? Aquele que está mais próximo de mim. Que é meu marido, que é meu filho, que é meu irmão, que são meus amigos. Como a Loma disse, nós somos, se a gente fosse ligar para o julgamento das pessoas, nós nem faríamos isso, né? O que nós fazemos. Acho que nós somos considerados meio malucas, assim, tá, gente? As meninas maluquinhas com a panelinha na cabeça. Então, ou seja, por quê? E por que essa egrégora se formou? É uma coisa muito interessante. A Loma, eu e a Elaine nos conhecemos em 2017, não foi, Loma? No curso 2018. 2018, agosto, né? Foi muito Julho. que nós não nos conhecíamos, várias pessoas de alguns lugares do Brasil, nos encontramos lá para um seminário, e foi muito engraçado. Não, eu estou falando, eu estou me enganando, tá? Em 2018 foi o Dr. Coneve, foi no curso do Stefano Candela. Não, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano? Foi. Não tem problema com o ano, tá, gente? É porque como eu escondo um pouco minha idade, eu fico meio atrasada, tá? Então, aí eu me lembro que no curso do Stefano Candela, com o Jean Piero, de repente,
o Estevão Candela, que tem assim, uma alma assim, que só quem conhece, né, Lama? Ele emana uma energia angelical, assim, você sente bem só de estar perto dele, tamanho amor que ele tem por tudo que ele faz e pelas pessoas, é uma coisa maravilhosa estar com ele. E de repente ele disse assim, recebemos uma informação que daqui deste grupo, nós éramos acho que 20 e poucos alunos lá, que deste grupo iniciará um projeto que fará muita diferença para este país. As palavras foram outras, mas o contexto foi esse. E nós ficamos ali, né? Todo mundo boiando, né, Lama? Foi assim, boiando. E seguimos a vida. Seguimos a vida e, de repente, um dia, a Loma, que é a idealizadora do Simplificando Grabovoi, que nos contactou, e nós resolvemos, né? Eu, por mim, sem nenhum titubeio, vamos embora. E aí, depois que passou, que o projeto já estava em execução, já, é que nós nos lembramos disso, que já havia sido previsto isto, segundo as informações. Como? Pois é, através das práticas a gente também consegue fazer a projeção de eventos, tá, gente? A gente consegue antecipar, inclusive, algumas coisas através da intuição, através de outros canais. Então, foi nos trazido ali isso. E aí eu vou falar mais uma coisa. E o que nos uniu? O amor. O amor pelos estudos, o amor pela prática. Somos pessoas de diferentes idades, de contextos filosóficos, inclusive, diferentes, né, que viemos. A única coisa que começou a nos unir mesmo, além da compreensão que nós temos da vida espiritual, foram os ensinamentos de Grabovoi, profissões diferentes, coisas diferentes, famílias diferentes. Isso nos uniu. E eu só consigo enxergar nisso amor. Amor pela humanidade, amor pelo planeta, porque seria muito mais fácil para nós ficarmos no nosso canto, estudando e praticando para nós. Nossa, a gente já estava bem longe daqui. Mas nós queremos compartilhar isso, porque isso faz parte do amor universal e de toda a filosofia do Dr. Grabovoi, né? Desenvolvimento eterno para todos. Então, o que nos move é o amor, tá? Olha, e assim, quem me conhece sabe que eu adoro tomar uma cerveja. Seria mais prático eu tomando cerveja agora, comendo um bolinho, sabe? Uma azeitona, um amendoim, e estamos lá assistindo televisão, tomando uma cerveja, tá? Não, é quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, e não é cobrança, é só uma alusão a Isabel Prata, que está aí, ela sabe, a minha amiga. Quando a Loma disse sobre os amigos, eu tenho não um questionamento, mas uma colocação. Devemos sim escolher os nossos amigos e que sejam aqueles que não nos julgam, que nos acolhem, que nos recebem como nós somos. A Isabel Prata faz parte de um grupo seleto de amigos que às vezes nós passamos o ano inteiro sem nos vermos. E quando nós marcamos um encontro lá, parece aquelas confrarias, tem homens, tem mulheres, tem casais, é como se nós tivéssemos nos visto ontem. Mas se um de nós precisar, a egrégora toda se movimenta. Toda egrégora se movimenta em caso de necessidade. E aqui damos nome a isso? Amor. Amor sem julgamento. Se eu não posso te ver... Gente, a Loma casou outro dia, tá? Foi uma festa maravilhosa, vi as fotos. A Maria teria ido, mas alguns impedimentos não me permitiram. E a Elaine pode comparecer. Eu tenho certeza que a Loma não ficou chateada, porque ela entendeu os meus impedimentos. O que é isso? Compreensão. E compreensão é o quê? Amor. A Maria ter ido, mas fiquei tão feliz de presenciar, de perceber depois algumas coisas, que é como se eu estivesse lá, mas em alma eu estava. E aqui se chama isso? Amor. Amor dentro da compreensão, amor dentro da aceitação e do não julgamento do outro. Porque quando eu não julgo, eu estou dando ao outro o direito de ser quem ele quer ser, de executar o que ele deseja para a vida dele, porque aquilo não me pertence. O que me pertence é minha vida, as minhas ações, as minhas escolhas. E isto é amor. Eu agradeço imensamente todos vocês que estiveram conosco hoje. Espero que nas próximas lives possamos estar juntos. Agradeço imensamente os ensinamentos da Loma, que é tradutora, né, do Dr. Grabovoi. Ela é uma exímia tradutora, tá, gente? Quem quiser comprar os livros, entra em contato com ela. As traduções dela são excelentes, né? E é por isso que ela fala com muita propriedade por causa das traduções. Eu não ando traduzindo nem coisa em português, quanto mais de russo para o inglês. Então, né? Estou esquecendo até as palavras em português, quanto mais falar inglês e russo. Agradeço imensamente por todos vocês, agradeço você, Aloma, e até a próxima. Um abraço, Inês. Eu queria muito agradecer a todos presentes. A gente vai ter oportunidade de fazer mais lives aí com mais práticas. Essa live a gente vai deixar aí só com a parte teórica mesmo,
né? Nas próximas oportunidades a gente reúne para poder praticar alguns exercícios, né? Isso vai ser também muito importante. Mais uma vez, né, a gente teve aí, para as pessoas que começaram a nos seguir há pouco tempo, se vocês rastrearem, né, as informações aí postadas, né, do meio desse ano, mais ou menos, em maio, junho, a gente fez uma jornada dos métodos de concentração muito interessante. Não deixem, né, de praticar. Eu acho que é a ferramenta uma das ferramentas mais eficazes, né, para aquelas pessoas que ainda não têm o dispositivo PRK1U, é uma das ferramentas mais eficazes para desenvolvimento da consciência, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento eterno, né, para a gente fazer processos criativos. Eu costumo criar processos muito mais rápidos nos métodos de concentração do que uma outra sequência numérica, simplesmente só a sequência. Então, é um ponto, né, importante aí para a gente relembrar o quanto essas práticas dos métodos de concentração são importantes. Não deixem de praticar, não deixem de sonhar, né, de buscar os seus sonhos, buscar suas realizações, suas metas, os seus desejos. A questão não é ganhar, a questão é não desistir. Então, assim, realmente as pessoas vencedoras, em qualquer área da vida, independentemente de qual seja, não são aquelas pessoas que buscam ganhar, são aquelas pessoas que não desistem. Então, não desistem das suas metas, dos seus projetos, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Busquem sempre, né, os seus sonhos, busquem esse amor próprio, busquem os seus projetos antes de entrar no projeto de uma outra pessoa, né? Busquem o que faz sentido para vocês. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar hoje para todos, que é uma mensagem de amor, né, e de amor próprio também. O que realmente faz sentido para mim, eu vou atrás daquilo, né? O outro, seja o companheiro ou a companheira, ele faz parte da minha vida. Ele não é o motivo da minha vida. A minha vida sou eu, né? Então, o teste que eu vou convidar todo mundo a fazer aí nessa parte de amor próprio vai ser quando você estiver sozinho e não tiver companhia, não sei se está liberando já cinemas, enfim, espero que comece a liberar, pegar um cineminha sozinho se não tiver companhia, né? Fazer um passeio sozinho se não tiver companhia. Qual que é a melhor companhia que existe? É a companhia de nós mesmos, né? O dia que a gente começar a entender isso, que a melhor companhia somos nós mesmos e o outro faz parte, mas não é essencial para nós, esse dia é o dia que a gente vai ter encontrado o amor próprio, né? Então, fica a mensagem aí da semana. Eu acho que essa live foi muito bacana. Obrigada, Inês. Um tema maravilhoso, muito pertinente, que eu acho que todos nós precisamos de ouvir um pouco. E fica aí um grande abraço aí, uma semana maravilhosa para todo mundo, muito iluminada, muita luz, com esse feriado tão gostoso que está chegando aí para a gente, né? Beijo, e a gente se vê aí na nossa próxima live, a gente se encontra nas redes. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.